Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigado a você que está chegando ao nosso canal, a você que compartilha, que dá um like, a você que comenta. Deus o abençoe grande e poderosamente, tá? Estamos aqui com um problema de garganta, né? Um problema vocal. Não apenas eu, a população de Volta Redonda, e muito se deve a esta poluição, a uma poluição. E olha que nós moramos aqui mais afastados. Não podemos colocar diretamente a culpa na usina, na siderúrgica nacional que está instalada aqui em Volta Redonda, né? Mas quando chegam esses picos, esses resfriados, tudo é alterado, tudo é elevado em função do metal que é jogado para o ar. Então é um problema sério, sério, sério. Muitas pessoas têm sofrido extremamente com essa poluição e nós temos inclusive casos de óbitos. Essa que é a verdade. Problemas graves respiratórios, né? E sobretudo quem usa bastante a voz, aí essa combinação, né, do resfriado com essa poluição produz quase que uma paralisação, tá bom? Mas eu agradeço, apesar da dificuldade, apesar do limite, a gente louva a Deus porque podemos nos comunicar. No Evangelho, Jesus está dizendo: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, aqueles que estão debaixo dos pesados jugos, dos pesados fardos. Vinde a mim. Na nossa primeira leitura, Deus está dizendo para Moisés: diz ao povo, diz aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Depois Deus fala com Moisés para que ele vá aos anciãos, reúne os anciãos de Israel, diz para eles tudo o que eu disse para ti, tudo o que te comuniquei. Diz a eles que eu vos visitei, eu vi o que vos sucede no Egito e decidi tirar-vos da opressão do Egito e vos conduzirei a uma terra onde mana leite e mel. Meu irmão amado, meu irmão querido, estamos diante de uma segunda objeção. Deus chama Moisés e ele faz 5 objeções para não ir, para não atender o chamado de Deus. Nós estamos, sem dúvida alguma, diante de um marco decisivo da missão profética. Que Deus é esse? Qual é o seu nome? É possível que a gente possamos dizer: Deus estava dizendo, eu sou o autoexistente, eu sou o eterno, eu sou o imutável. Eu não sou um Deus construído, eu não sou uma fabricação da imaginação humana. Eu sou aquele que sou, ou seja, Deus, ele é aquele que é. Aquilo que a carta aos Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus, ele é aquele que é, Deus é aquele que foi, Deus é aquele que sempre será. E Deus ainda está dizendo para Moisés dizer ao povo: esse Deus não é um Deus estranho, ele é um Deus familiar, ele é um Deus dos vossos pais, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Isso é importantíssimo na nossa história, queridos. É muito importante sabermos qual é o nosso Deus. E lá em Cesareia de Filipe, por sinal, em Mateus, no capítulo 16, Jesus perguntou aos discípulos: as pessoas aí fora, o que estão dizendo a meu respeito?
Uns dizem que tu és Elias, é Jeremias, é um dos profetas, e muitas foram as respostas. Jesus volta-se aos seus discípulos e pergunta: e vocês? O que dizem de mim? Saber qual é o nosso Deus é importantíssimo, queridos. Foi quando Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então este problema, ele levantou-se lá no Antigo Testamento, quando da saída dos hebreus do Egito para Canaã. O povo vai querer saber que Deus é esse, qual o nome dele, e Deus diz para eles que eu sou aquele que sou. Eu sou o Deus dos vossos pais. Olhem para os vossos pais. Vocês não colocam os vossos pais lá em cima, Abraão, Isaac e Jacó, eles são o tudo para vocês. Vejam a relação deles comigo e a relação minha com eles. Vede se alguma vez eu os abandonei, se eu desvirei as costas, se eu não cumpri as minhas palavras. É o Deus dos vossos pais. Isto aqui é forte para nós, queridos. Se Deus hoje falar com os nossos filhos, será que Deus poderia dizer isso? Eu sou o Deus do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó? Por sinal, já está sendo até criminoso falar-se em Deus. Está se tornando até imoral, deselegante falar em Deus. Então é importante sabermos qual é o nosso Deus. Aí no versículo 16, Deus pede para que Moisés ajunte os anciãos de Israel. Vai e diz para eles que brevemente o Egito será deixado. Brevemente o Egito não mais fará parte da vida de vocês. Diz aos líderes de Israel, eles que estão te sufocando, que toda hora chega um, o povo está dizendo isso, aquele outro povo está dizendo tal coisa, e mais não sei quem está dizendo, tu estás sufocado, Moisés. Diz para eles, e eles vão se encarregar de dizer às pessoas, que em breve o Egito ficará para trás. Em breve o endereço será mudado. Isso também Deus fala para nós hoje. Hoje Deus fala o mesmo para nós. O nosso endereço de opressão, ele vai desaparecer. Ele vai deixar de ser. Deus nos quer tirar desses Egitos existenciais. Mas voltando, Deus fala com Moisés, vai falar com os líderes. Faz com eles uma reunião, faz com eles um concílio. Hoje tantas pessoas estão indo contra o magistério da igreja. É incrível, né? É incrível como se está desprestigiando e descredenciando o sagrado magistério. Ele não tem importância. Jesus falou aquilo, foi para Pedro. E para mais ninguém. E aquilo só valia enquanto ele vivia. E depois dele, cada um que vivesse do seu jeito. Não, queridos. Assim como existe uma prefiguração no Antigo Testamento de Nossa Senhora de Jesus Cristo, há também uma prefiguração eclesial, há também uma prefiguração magisterial. Não é à toa que Jesus escolhe 12 para que sejam apóstolos, para que fossem seus enviados especiais. Ele está fundamentando-se na história do antigo Israel. E aqui estamos vendo Deus falando com Moisés, dizendo, vai e reúne os anciãos de Israel, os líderes, aqueles que estão junto contigo nessa empreitada. São Paulo estava lá em Mileto, Atos capítulo 20, e ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso.
Vós fostes constituídos bispos para velar sobre o rebanho do Senhor. Amados, é necessário, a gente fica escutando, sinceramente, eu já ando, os meus neurônios já estão até meio. Quando a gente escuta cada situação, cada coisa, o Papa nem padre é, nem foi ordenado padre, validamente. São coisas que assustam, queridos. Imagina eu escutando essas coisas. E quem está falando, ainda tem mais esta. Pior é quem está falando. Né? Sequer ele é padre validamente ordenado. O nosso missal é um missal protestante. Eita, e a coisa vai. Tenhamos cuidado, queridos. Porque existe uma luta incessante, incansável, de descredenciar a instituição, a igreja. Ei, Lutero não fez o mesmo? Quando ele estabeleceu o seu trabalho, né, a sua missão, a sua nova igreja, quantos foram os membros daquele corpo magisterial que ele colocou? Calvino, Zwinglio e por aí vai. Hoje, quando alguém funda uma denominação por aí, essa pessoa logo não se encarrega de construir um corpo, um magistério pequeno, um conselho deliberativo, hein? Então nós temos uma prefiguração eclesial, é necessária. É necessário que tenhamos este corpo magisterial. Aqui está uma boa base prefigurativa, uma entre dezenas. Deus busca líderes, sucessores. Sempre aconteceu isto. Vai e diz para eles que o meu povo vai mudar de endereço. Diz para eles que o meu povo vai sair do Egito e vai para Canaã. Eu lhes farei subir da aflição do Egito, mesmo o faraó não vos deixando sair, porque ele é duro, porque ele é obstinado. Diz para eles, mesmo o faraó sendo o que é, vocês sairão. Vocês sairão porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A minha palavra se cumprirá. E hoje não Moisés, mas Jesus Cristo, ele está dizendo para nós, vinde a mim. Porque eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Eu sou aquele que sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Repito-me, não Moisés, mas o próprio Cristo está dizendo isso para todos nós, que estamos vivendo no Egito existencial. Um Egito familiar, um Egito no local de trabalho, um Egito como este que estamos vivendo. É preciso olhar para Jesus. Há uma campanha muito grande dizendo, pare com isso. Olha, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Cuidado. Vale para todos nós. Sobretudo para você que está entrando nas igrejas católicas, nos templos católicos,
que está filmando as imagens, falando as piores coisas, as piores barbaridades. Falando dos bonecos que não têm poder para nada. A maneira sórdida que você refere-se a Maria Santíssima, até mesmo para Jesus. Cuidado. Cuidado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Você tem todo o direito de não aceitar, de não acreditar, de não crer. Até porque você é uma pessoa frustrada. Eu tive uma formação cristã na Assembleia de Deus. Há 25 anos atrás vim para a Igreja Católica. Sem dúvida que eu tenho lá o meu arrependimento de não ter conhecido a Igreja Católica muitos anos atrás. Porque muitas besteiras e barbaridades que eu fiz, com certeza eu não teria feito. Isso eu digo com todas as letras. E isto não é um demérito. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu tive o meu primeiro contato com as Escrituras Sagradas, foi lá que eu conheci Deus. É o mesmo Deus da Igreja Católica. Eu tive uma experiência profunda. Eu louvo e bendigo a Deus pelos pastores que passaram por mim, que me pastorearam, pela minha mãe, sobretudo. Eu jamais vou lhes apontar o dedo. Agora, a minha saída de lá para a Igreja Católica não me diminuiu em nada. A minha saída da Assembleia de Deus para a Igreja Católica não me diminuiu em nada. Eu não precisei jogar minha Bíblia fora. Eu tenho ali algumas delas. Eu leio, eu estudo, faço comparações. Eu busco, eu sei que não é fácil, porque eu bem sei, quando estava lá, o que eu fazia com os católicos. Então é justo que eu sofra um pouco. Por que eu não posso sentir um pouco aquilo que eu fiz tantas pessoas sentirem? Injustamente, essa que é a verdade. Porque quando se fala de igreja cristã, é impossível, queridos, é impossível nós não termos como referência a Igreja Católica, Apostólica, Romana, Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, não obstante a face negra de muitos dos seus filhos e filhas. Isso são fatos. Mas é impossível. Quando Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, que Novo Testamento foi esse? Foi ele que criou o Novo Testamento? Ou ele apenas... já existia? Há quantos séculos já existia? E o que ele quis fazer nesse Novo Testamento, essa tradução dele? Quantos livros ele quis tirar do Novo Testamento? Por que ele não tirou? O que quero dizer, queridos irmãos e irmãs, é que eu saí de lá e você não me vê apontando o dedo para ele. A gente discute questões bíblicas. Se eu estiver passando num carro, estiver o irmão ali todo engravatado no ponto para ir para a igreja dele, pois eu pego e levo. Eu trago. Trago ele, trago a esposa, trago o filho, trago o pai e a mãe. Só se não tiver como. Nós temos problemas. O meu respeito e o meu amor por eles. Agora, eu entrar, pegar um celular, uma câmera, entrar lá num templo da Assembleia de Deus para ridicularizar, para mostrar cenas. Eu não concordo com um monte de coisa, queridos.
E não é porque eu estou aqui agora. Quando eu estava lá, eu já não concordava. Eu não era do meio do reteté, do sapateado, dessas... Não. Se nem lá, onde a gente se viu uma originalidade, eu já não me deixava levar, imagina, né? Sei de onde vem, de onde procede essas coisas. Mas eu ir lá, filmar e colocar no meu canal para ganhar seguidores, para ganhar ibope, ridicularizando. Gente, o que mandam para mim direto, que eu recebo no celular, mas direto, não tem um dia que eu não receba bomba. E bomba que deixa eles mesmos jogarem no ventilador. Eu não. Então, por isso eu lhe digo, meu irmão, cuidado com o que você está fazendo. Cuidado. Se entrar na Igreja Católica, filmando, falando as piores coisas, a Igreja Católica é morta porque você não conhece a Igreja Católica. Você quer falar da Igreja Católica a partir daquela que você frequentou, participou. Você é frustrado, meu irmão, doente. O teu falar, disse aquela serva lá para Pedro, o teu falar te condena, pois o teu falar te condena. Você tem todo o direito de não crer mais em Deus, de não crer em Jesus, no Espírito Santo, de crer em Maria. Você tem todo o direito. Agora, o respeito, ele cabe em todos os lugares. Eu faço minhas palavras daquele caminhoneiro. É melhor ter uma igreja aí do que um boteco. Receba essa mensagem. Receba essa mensagem. Aí era um bar. Onde está estão construindo essa igreja aí? Aí era um bar, uma igreja evangélica sendo construída lá. Mataram gente, era uma bagunça. Agora não, aí não tem bagunça. Dá 9h, 9h30, desfecho, termina tudo, vou embora. Depois vem quando começa de novo o culto. Receba essa mensagem. Certo, queridos? Cuidado, cuidado, cuidado. Quem brinca com fogo se queima. Respeite o outro, respeite o diferente, respeite a alteridade. Você tem todo o direito de não crer em Deus, de não crer em Jesus Cristo, de não crer em Espírito Santo. Isso é tudo uma criação, uma invenção. E você quer dizer que eu não tenho as minhas interrogações? Você quer dizer que eu não sou um estudante? Que eu não sou um pesquisador? Que eu não escuto? Ah, quantas madrugadas eu fico 2, 3 horas assistindo, escutando, analisando, anotando, tomando notas. Eu falo de Deus. Eu posso dizer isso. Não porque a Assembleia de Deus me ensinou Deus. Não porque a Igreja Católica há 25 anos me tem ensinado Deus. Porque eu já tive uma experiência com Deus. Ah, isso é fruto de uma somatização de leituras bíblicas, de contos, de experiências, de convivências. Não tem problema. Na hora da minha morte, quando eu transpor o portal da eternidade, se lá nada houver, eu também nada perdi. Agora, tudo eu posso perder se aqui eu banalizar a divindade, o transcendente, dizer que não existe. E quando chegar a minha hora, quando chegar a minha vez, eu der de cara com uma realidade que eu ignorava. O metafísico é mais real do que aquilo que é físico. O transcendente é mais real do que aquilo que a gente pode tocar, do que aquilo que os nossos sentidos podem aprender. Eu sei, meu irmão. Isso se constitui uma loucura. Uma loucura, uma loucura. O Dom Henrique dizia isto. O Dom Henrique só... Mas isso não é uma doidice, diz ele, né? É. Só coisa de gente doida. E é mesmo. Mas eu prefiro esta loucura do que a minha sapiência.
Eu prefiro estes anciãos de Israel, que Deus mandou Moisés reuni-los. Eu prefiro este colégio apostólico. Eu quero errar com eles. Pelo menos não é só eu. Mais uma vez, cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu sei que aquela imagem é uma imagem de gesso. Pode ser de madeira, se tacar um fogo, ainda mais que ela é envernizada, mas queima que queima bonito. Tá bom? Pode ser uma imagem linda de pedra, pode bater lá com a marreta que vai virar pó. Mas ela tem um protótipo. Ela tem um protótipo. E nós precisamos olhar quem eram aqueles protótipos. Qual a relação que eles tiveram com Deus. Hoje esta palavra está dizendo para nós, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de Davi, de Pedro, de Paulo, de Santa Teresinha, de Santa Catarina, de Santa Cecília, de Santa Águeda, de Santa Inês, de Santa Perpétua, Santa Felicidade, de Justino, de Inácio, de Policarpo. Quem é o nosso Deus hoje? É o Deus deles. É por isso que esse Deus chegou para nós hoje. É o Deus daqueles homens que tiveram uma experiência com Deus. Por isso nós temos as imagens deles. E digo mais uma, que se aquelas imagens forem quebradas, a gente depois compra outra. Se não der de comprar agora, daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, a gente compra outra. E nem por isso nós deixamos de reverenciar e valorizar aqueles homens e aquelas mulheres, porque a imagem deles não está ali, foi quebrada. A nossa veneração a eles não advém da imagem que está ali. A imagem é a imagem. Só que nós a honramos, nós a respeitamos, porque ela retrata um protótipo que foi verdadeiro, que existiu, que teve uma relação com Deus. Eu sou o Deus dos vossos pais. Eu sou o Deus dos vossos pais. Eles me conheceram, eles tiveram um contato comigo, eles tiveram uma sintonia comigo. Eles pecaram, eles tropeçaram. Mas na hora dos seus erros, eles levantaram os olhos aos céus e disseram, tem misericórdia de mim, porque reconheço que pequei contra ti. E eu os levantei, e eu os ergui, e eles continuaram a sua caminhada. Eu sou esse Deus. Então, quando nós olhamos para essas imagens, nós estamos olhando muito mais que a elas. Estamos olhando o seu protótipo, aquele e aquela a quem essa imagem representa, e estamos enxergando nelas aquele testemunho que dentro daquele contexto, naquela época, naquela atual conjuntura que eles viveram, eles brilharam, eles testemunharam e selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Eles esvaziaram-se por completo de si e entregaram-se para o testemunho do louvor a Deus. Olha, meu querido irmão, se tu conhecesse a Igreja Católica, os milagres que tem na Igreja Católica, e não são poucos. Hoje, quando eu escuto tantas pessoas, e amém. Deus curou não sei quem, fez isto e fez isso. Ele era aleijado, ele era surdo, ele era mudo, era não sei o que, não sei o que. Isso para mim não é novidade alguma, irmãos. Isso para mim não é novidade alguma. Conheço os milagres que Deus realiza dentro da Igreja Católica. Quantas coisas extraordinárias. E muitos desses milagres acontecem. Não através do padre, do bispo. Acontece por meio de uma alguém sofredor e sofredora, que lá no seu quarto trancado fez uma promessa, fez um pedido a Deus, por meio de Santa Rita, de Santo Antônio, de Santo Expedito, de São Pedro, de São João, e por aí vai. São milhares. E eles foram atendidos. Quantos milagres, quantos milagres, quantas libertações. Ah, se tu conhecesses um pouco do que é a Igreja Católica. Deus nos abençoe sobre todos nós. Por sinal, a você o convite de Jesus. Vinde a mim. Porque tu estás cansado, tu estás oprimido, tu estás sobrecarregado. A tua frustração, a tua decepção é tal que tu não consegues mais acreditar no transcendente que ele existe.
mas é um direito que você tem. Agora, não desrespeite, não banalize aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que testemunham. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.